casa. Volta é bom, né? Tá friozinho, mas o aconchego do Brasil não existe em lugar nenhum, né? De abraço, de amor. Não existe em lugar nenhum. Com eles, eu amo aqueles dois pequenininhos. Tá com a Lari Correia, tem um tipo de só gargalhada, risada, um zoando o outro toda hora. Então, é um tempo de muito refrigério pra gente. Amo a vida de vocês. Já tô morrendo de saudade. Muita, muita saudade. E logo, logo, se Deus quiser, a gente tá bom. Então você tá apaixonado por Jesus ainda? Aleluia! Então a gente vai aqui falar um pouco da palavra. Abre aí comigo em João 4:39. Começamos o mês dos jovens na quinta-feira. Então ministrou uma palavra. Quem estava aqui? Palavra poderosa, não foi? Felizmente eu não consegui vir porque a gente não transmite, né? Mas sei que foi uma palavra tremenda. E assim continuará sendo. Se você tiver a oportunidade de vir nesses dias, na semana, nos domingos, não perca a oportunidade. Não é por nós, não é pela vida de jovens, não é pela vida de homens, mas porque estamos juntos indo para um lugar em Deus e como igreja precisamos participar juntos disso. Amém? Posso contar com você? Glória a Deus. Aleluia. Você tá afogueado ainda? Vamos ver. Esse frio não tem te parado não, né? Aleluia por isso. Glória a Deus. A gente vai ler, o nosso tema de hoje aí é um encontro que muda tudo. Quantos tiverem um encontro que mudou suas vidas aqui? Você lembra desse encontro ainda hoje? Tem sido poderoso, né? Ele ecoa até hoje esse encontro. O primeiro encontro com Jesus, ele mexe com o nosso coração, com a nossa estrutura, mexe com a nossa identidade e transforma, né? Acho que você lembra o começo aí da sua jornada com Cristo. Foi talvez realmente uma mudança total de rumo, de trajetória. Perdeu alguns amigos, não foi? Ganhou outros. Os ambientes mudaram, não foi? Os hábitos mudaram, não foi? Eita, que tempo bom. O tempo que a gente do primeiro amor. É uma fome, uma sede, é uma paixão por Cristo. Toca aquele louvorzinho lá, já começa a chorar fácil, né, pastor? Já lembra, começa a chorar. Tem aquele negócio com alguns louvor. Mas isso não acabou, amém? Deus, quando ele fala à igreja lá em Apocalipse, é... Ei, vocês têm realmente muitas coisas, vocês fazem muito, você tem uma performance muito boa, mas ainda tem alguma coisa contra você. Você tem abandonado o seu primeiro amor. Ei, é muito bom quando a gente trabalha para o Senhor, é muito bom quando a gente vai à igreja, é muito bom quando a gente tem chamado, ministério com Deus, mas uma coisa que Deus preza acima de tudo é o amor para com Ele, amém? Você está aí ainda? Uma coisa que Deus preza, meu irmão, de verdade, mais do que tudo,
É como está o seu amor, como está a sua intenção com Ele. Como é que está o seu devocional, como é que está a sua oração, como é que está a sua motivação, como é que está a sua oferta, como é que está o seu dia a dia, como é que está o seu relacionamento, como é que está o seu encontro com Deus. E o que mais importa para Deus, mais do que tudo, é como é que está o seu amor para com Ele. Como é que tá? Eu lembro do seu primeiro amor, eu lembro como você queimava, eu lembro como você adorava a mim, eu lembro como você me ofertava, que às vezes você nem olhava na carteira, nem se importava se tinha uma nota maior ou não, você dava fácil. Eu lembro que quando tinha vigílias, momentos de vigília, você tirava, desmarcava tudo para estar na vigília. Você desmarcava tudo para estar lá, queimando mais por amor. Eu lembro que, cara, no primeiro amor, como você lia a palavra e como isso era forte no seu coração. Isso não acabou, amém? Isso está disponível hoje. O mesmo Espírito que te alcançou no começo e te impactou de uma forma poderosa, ele ecoa não só daquela forma, mas eu sei que cada vez mais, quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, esse Espírito vem mais forte e com mais força, com mais fome, com mais sede, amém? Você está aí? Eu gosto de falar no começo das minhas ministrações é que tem um poder gigantesco do Satanás e do diabo para roubar a sua atenção. Você crê nisso? Hoje em dia, o maior poder de Satanás não é talvez ficar colocando pecados e mais pecados na sua vida. Não, é só te distrair. É só desviar o seu foco daquilo que você tem que olhar. Então, hoje em dia, nós temos muitas e muitas distrações. No nosso dia a dia, você sabe, as redes sociais, tudo o que vem se colocando com a tecnologia vem para distrair você e tirar você do centro da vontade de Deus. Ou tirar você do foco de Deus. Você crê nisso? É verdade, não é? E aqui no dia de hoje também tem um espírito para confundir você. Tem alguns espíritos aí que tentam me caluniar. Não sei você. Fica falando que eu tenho TDAH nessa igreja. Alguns espíritos que eu não aceito, que eu repreendo em nome de Jesus. Que falam que eu tenho déficit de atenção. Sai fora, mano. Para de me zoar, velho. Alguns jovens aí, tá? Mas não precisa se denunciar, tá bom? Eu tenho alguma... Você sabe, me conhece, eu sou... Eu não consigo me concentrar. É difícil. Uma mosca passa e eu já perco a atenção. Mas é só eu aqui. Não tem ninguém assim igual eu nessa igreja. E é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus me deu uma ferramenta muito poderosa que você pode usar hoje também. Porque a partir do momento em que você vem na igreja, vem ouvir a palavra, mas não fica atento e perde aquilo que pode mudar a sua vida, não valeu de nada você acordar de manhã cedo para vir hoje. E é muito fácil a gente estar na igreja, estar aqui recebendo uma palavra poderosa, porque essa palavra é poderosa e ela muda a vida, amém? Só que se nós não tivermos atentos a essa palavra, prontos para receber e praticar, nós perdemos ela. Então, para Satanás, é até lícito que você venha hoje, mas que você pense em todas as outras coisas e não fique focado naquilo que está sendo dito nessa manhã. Se você está aqui, você precisa focar sua atenção aqui, cara. Os seus problemas ficaram para trás e deixa para amanhã. Deixa para segunda, né? Deixa para segunda os problemas. O almoço, o jogo, deixa para daqui a pouco, vai vir, a gente vai comemorar, a gente já ganhou. A palavra diz, somos mais que vencedores. Ué, se Noruega não pegar isso pra eles, vão pegar pra mim, meu irmão. Oxi, tá doido, é? Deixa o jogo para daqui a pouco. Amém? Vamos focar no Senhor agora, será que a gente consegue? Será que a gente consegue ir junto para esse lugar? Será que a gente consegue subir o monte junto agora? A gente vai expor a palavra aqui e a gente vai junto nisso, amém? Você crê que Deus pode transformar a minha e a sua vida nessa manhã? Você acredita que através desse encontro nós juntos aqui, não é sobre mim, mas é sobre Deus fazendo o que Ele está fazendo nessa manhã, a nossa vida pode mudar? Você acredita nisso? Mas vai ser só para se você acreditar. Se você não acreditar, não vai acontecer. Você vai levantar, vai sair, vai ser simplesmente mais um domingo. Porque Deus estava vivo, né, Luana? E Ele vivia em meio ao seu povo, e em meio ao seu povo, aqueles que conheciam Ele não fez milagres. O Deus que criou os céus e a terra, mas porque eles estavam tão acostumados com aquela presença que, infelizmente, eles não acreditavam, então Ele não fez milagres, não aconteceu.
Mas se a gente crê que Ele é poderoso para fazer nessa manhã, Ele vai fazer, meu irmão. Amém? Você tem alguma coisa para receber aqui da parte de Deus? Você tem alguma coisa para receber? Então, se você quer receber, fica atento, mano. Gera aí, em nome de Jesus, um espírito fervoroso aí dentro de você, aonde a palavra é manifesta e você fala, aleluia! Eu creio nisso. Deus está vivo e está fazendo, amém? Então, por isso que eu ganho uma ferramenta tão poderosa que chama línguas. Amém? É um dom tão poderoso que durante muito tempo a igreja mistificou e era só para aqueles que eram chamados, né, pai? É só para aqueles que eram chamados. Não sei se você já ouviu isso. Não, é só para momento específico na sua vida. É o momento em que o Espírito vem, aí você vê a asa, a luz descendo, e aí começa aquele manto, aquele mistério, e aí você começa a falar em línguas. Ei, não, o mistério já foi revelado na cruz. Deus já revelou aquele mistério. Um mistério tão grandioso. Que mistério é esse? Como pode um Deus amar um povo que não ama Ele e se fazer servo? E viver em amor, servir os homens e não só isso, morrer por eles. Esse é o mistério que foi revelado, meu irmão. Agora está revelado a nós uma maravilhosa graça, um dom tão poderoso que é oração em línguas. Onde a gente pode estar aqui neste culto e a gente sabe que tem ferramentas de Satanás para tirar nossa atenção, a gente usa a ferramenta de Deus e do Espírito para concentrar nossa atenção agora. E não só isso, mas para que juntos construímos um lugar no Espírito agora. Uma coisa é eu ir em um lugar, é eu ir me preparar pela palavra, me preparar e ir aqui e falar amém poderosamente. Mas uma coisa é todos juntos, cheios de unção, com fome e sede do Senhor, declarando por mais dele nesse lugar, amém? Você pode ir comigo nesse lugar? Aleluia, você pode começar a orar em línguas aí? Meu irmão, não sei você, cara, mas eu quero mais de Deus. Eu não estou satisfeito com o que Cristo tem me dado. Ei, Deus me deu muito, mas eu quero mais. Quantos querem mais? Eu quero mais. Eu quero mais do que Deus tem para me dar. Deus e o Espírito vem te lembrar que há uma fonte de águas vivas, que elas jorram e jorram e jorram, e elas não acabam, elas não acabam. Quanto mais você puxa, mais Ele dá. Quanto mais você puxa, mais Ele te entrega. Enquanto você vai orando, Deus vai te curando. Enquanto você vai orando, Deus vai te reabastecendo. Enquanto você vai orando, Deus vai te enchendo de unção. A palavra diz que, ei, cantem hinos, salmos, cânticos espirituais. Ei, não esperem que eu venha encher vocês. Ei, eu já derramei tudo. Agora se encham, orando em línguas, em cânticos, juntos. Ei, o Espírito está aqui, meu irmão. Deus está falando, tragam os jarros. Tragam os jarros. Quanto mais jarros, mais eu encho. Quanto mais jarros, quanto mais vasos, mais eu encho. Mais eu encho. Mais eu encho. Oh, brabababa sobralalamamamama chiqueria rabababa. Oh, brabamamamama che. Isso é isso. Continua orando, continua orando. Eu vou começar a falar a palavra, mas pode continuar orando aí no seu interior, pode continuar orando baixinho. Amém? João 4:39 diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher.
que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por sua causa que cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Você lembra dessa história de uma mulher que estava num poço e ela ia lá constantemente pegar a sua água, e nesse lugar, agora ela encontra o Salvador, o Criador dos céus e da terra nesse lugar. E ao chegar lá, Jesus pede algo a ela, pede água. Ela fica indignada com o pedido porque ele não deveria fazer isso. Mas ele fala aqui: ei, se você soubesse quem eu sou e o que eu estou te oferecendo e a oportunidade que eu estou te dando, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Aquela mulher fica indignada porque: ei, como você pode pegar a água se eu tenho balde? O poço é muito fundo. Minha filha, eu estou te falando de outra coisa. Deus começa a mostrar para ela que o problema que ela tem não é o problema que a gente vê quando ela vai falar mais adiante, que então me dê essa água, porque aí eu não vou precisar mais vir aqui. Eu não vou precisar sair do meu povoado, passar por tudo isso, pegar essa água, depois trazer de volta. Esse é um problema muito cansativo. Mas Deus mostra para ela que esse não é o maior problema dela. O maior problema dela não é isso. O maior problema dela é a falta de identidade que ela tem dentro dela. O caos que está dentro dela. O lugar onde ela não está no Senhor. Esse é o problema. O problema não é essa ocasião difícil que ela está passando. Não é esse ato difícil ou tantas coisas difíceis que ela está passando. Deus está mostrando para ela algo e ele começa a apontar os erros dela. E fala: ei, o seu problema, na verdade, não é esse. O seu problema é que você está procurando aquele que você não conhece. Você está caçando aquele que você não conhece. E por isso que ela vai perguntar: ei, tá bom, eu entendi que você é o Deus. Eu entendi que você é o Senhor. Aonde é o lugar? Aonde é? Vocês falam isso, vocês falam aquilo. Nós acreditamos numa coisa, vocês acreditam em outra. E Deus vai falar: ei, não importa aonde, importa quem. E eu estou falando, sim, que eu sou o Messias. Eu sou aquele que veio para mudar a situação. Eu sou aquele que veio para encontrar você e para mudar a sua vida. E essa mulher recebe ali uma porção da verdade. Da verdade, os olhos dela são abertos. E ela vê, o problema real é ela. O problema real é ela. Jesus, ele não veio para dar mais conforto para mim e para você. Porque o que aquela mulher queria era conforto. Ela queria um lugar onde ela precisasse não mais ir passar por tudo aquilo. Não, Jesus não veio para te dar mais conforto. Jesus veio para arrumar a bagunça que estava dentro de você. Existe uma bagunça dentro de você e ela é tão grande, que a gente vem para a igreja, que a gente conhece Jesus, mas é fácil vir para esse lugar e não encontrar Ele. É fácil enxergar, vir para esses lugares e ainda não encontrar Jesus. Porque aquela mulher, por mais que ela estava errada, ela tinha uma intenção certa, né, Mara? Ela queria Deus, ela buscava Deus, só que ela estava fazendo do modo errado. Então Deus veio ali na sua fome e na sua sede para encontrar ela, para dar a ela a solução que ela precisava. Mas é tão fácil eu e você estarmos diante de Deus e não o reconhecer. Estarmos diante de Deus, estarmos diante da presença de uma palavra poderosa e não o reconhecer, e não dar valor a essa presença tão poderosa. E quantas vezes nós fazemos isso, meu irmão? Eu sei que essa palavra é dura, mas você está aí comigo? Você está comigo ainda? Quantas vezes viemos para esse lugar e não damos valor a essa presença tão poderosa? Louvores tão poderosos como esse. Qual foi a última vez que você se quebrantou diante da presença do Senhor? Qual foi a última vez que Cristo e só a sua presença bastou para você?
Qual foi a última vez que, ao entrar no seu quarto, os seus olhos queimaram de amor por Ele e você esqueceu de todos os seus problemas? Você esqueceu de todas as suas angústias? Ei, qual foi a última vez que os seus olhos pararam de queimar ou de só pensar, ei, na viagem que você vai conquistar, ei, nos sonhos, nos projetos que você vai conquistar? Deus precisa ser o primeiro em nossos corações, amém, igreja? E a presença dele precisa ser tão poderosa, a ponto de desfazer quem eu e você somos. Se quando nós vemos esse lugar, esse lugar não muda quem somos, não enxerga mais do amor dele dentro de nós, a ponto de cada vez mais que meu irmão briga comigo, ou alguma coisa acontece, a gente não tem mais o poder, a gente não tem mais o direito de ficar bravo uns com os outros. Nós não temos o direito, se somos sãos, filhos de Deus, se somos tão ungidos, poderosos nessa palavra, nós não temos direito de ficar bravos mais uns com os outros. Nós não temos poder mais de discutir, nós não temos poder mais de criar discussões ou coisas que possam impedir a nossa união. Se que para Cristo importa verdadeiramente, são duas coisas: amar a Deus com o nosso todo o coração, com toda a nossa força e todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo. Só que essa mulher foi encontrada e esse encontro quebrantou a vida dela, não foi? A ponto de ela voltar para uma cidade onde ela talvez era rejeitada. Essa mulher era rejeitada porque ela era uma adúltera. Ela não tinha glória nenhuma naquele lugar. Ela tinha vergonha naquele lugar. E ela volta para aquele lugar não se importando com sua história mais. Porque ela encontrou aquele que, a partir do momento em que ele chega, tudo acaba. Nada mais importa, mano. Quando Jesus chega, nada mais importa. Sabe seu sonho no trabalho? Que você sonhou desde criança. Ele se esvai assim, ó, com poeira. Quando Cristo, a gente encontra Cristo verdadeiramente. Aquilo que nós tínhamos de mais valor, as nossas coroas, caem aos pés. Nada mais importa. Lembra daquela mulher que tinha um destino de uma mulher do mundo? Ela tinha um perfume. Aquele perfume dava acesso a ela tudo. Aquele perfume mostrava a autoridade que ela tinha nos lugares. E aí, esse cheiro não são todas que tem. Porque para conseguir isso, demanda muito e muito tempo de trampo. É muito tempo de vida entregue. Então quem tinha aquele cheiro era destacado. E ela viveu aquela vida durante muito tempo. Então para ela, entregar isso era entregar a vida dela. Era entregar tudo que ela tinha de mais precioso, é tipo entregar a vida dela, entregar o propósito dela. Entregar aquilo que ela tinha de mais precioso, a sua própria vida, o seu propósito. Sabe o que é entregar o seu propósito? É falar assim, não tenho mais nada, velho. Não tenho mais nada. Eu entrego isso daqui, não tenho mais nada. Ela lá. Eu encontrei o início e o fim da minha vida. O que é isso? Natural? Nada natural mais pode brilhar meus olhos se eu encontrei Jesus. E agora ela vai diante deles e fala, ei, eu encontrei ele. E eles olham, esse poder é tão grande, é tão poderoso, que eles conseguem falar a mesma coisa. Ei, isso que você dizia realmente.
não é só verdade na sua vida, mas agora se tornou real em nossas vidas. Eles esqueceram a lei. Porque agora ela que era vergonha, agora é referência. A lei foi esquecida, velho. Por causa do amor. Uau. Uau. A gente pode acontecer, e é o que acontece muitas vezes. Ou nós esquecemos e não damos valor a essa presença tão poderosa, porque é tão fácil nos acostumarmos, fala a verdade. A gente se acostuma com algo que não era para se acostumar. A gente se acostuma com a presença do Deus que criou os céus e a terra. Ela mora dentro da gente. Isso não era para se acostumar. Antigamente criaram templos poderosos. E um homem se colocava um dia na presença de Deus, depois de muito e muito preparo para entrar naquela presença. E apenas ele por todos. Mas agora essa presença habita dentro de nós. Você fica feliz com isso? Só que existe um perigo, né, pastor? A gente se acostuma. Vamos falar a verdade? Todos nós nos acostumamos. Todos nós nos acostumamos com a vida mais poderosa, com o poder que quebra todo jugo dentro de nós. Só que há uma solução para isso. Há uma solução. Nós precisamos constantemente marcar encontros com Deus. Isso precisa ser real na nossa vida. Porque os discípulos viviam com o próprio Jesus encarnado, mano. Viviam com o próprio Jesus encarnado todos os dias. Dia após dia, dia após dia, dia após dias. A partir do momento em que eles encontraram, eles renunciaram tudo, não foi? Renunciaram a vida deles, renunciaram o trabalho deles, renunciaram o propósito deles e agora começaram a seguir a Jesus. Só que o ato de seguir a Jesus ali não estava bastando. Que por mais que seguiam a Jesus, erravam. Por mais que seguiam a Jesus, eles ainda continuavam a errar. Pedro errou, todos eles erraram. Judas errou, por mais que Jesus estava ali, traiu Jesus. Por mais que Jesus estava ali, negaram a Jesus. Por mais que Jesus estava vivo ali, eles conseguiam a não dar valor a tamanha presença. A ponto de falar, ei Deus, nos mostra o Pai. E Jesus estava ali. Não é possível. Não é possível. Ei, igreja, se esses homens que viveram com Deus, viveram com Jesus encarnado, não deram valor a Ele, o que somos nós? O que está destinado a nós a viver? Fala a verdade. Eles viveram com Cristo encarnado e não deram valor a Ele. O que está destinado a nós neste século? Com tantas coisas que nos cegam, que nos tiram de Deus, com tantas coisas que nos afastam da presença. O que seria de nós? Você está aí ainda? O que será de nós? Se aqueles que andavam com Ele não deu valor a Ele, o que será de nós? Meu irmão, é muito e muito fácil se acostumar com essa presença. Só que nós não deveríamos. Só que depois de alguma coisa, aconteceu um estralo. Pá! Aonde Pedro, que viveu com Jesus, mas quando chegaram diante dele, falaram, ei, você é amigo dele, você estava andando com ele, não era? Não conheço ele. A ponto de negar ele 3 vezes, aconteceu alguma coisa no meio termo ali, que agora, a ponto, quando ele está pronto a morrer, Pedro está prestes a morrer, crucificado, ele fala, não, eu não tenho direito de morrer igual a ele. Eu não tenho direito de morrer igual ao meu Deus.
virem de ponta cabeça. Eu não tenho direito de me parecer igual a ele. O que teve nesse meio termo? O que teve no meio termo em que Paulo, que servia a igreja, e achando que servia a Deus, matando os cristãos, agora ele chega a ponto de dizer: ei, tudo que eu tenho é perca. Tudo que eu construí eu considero como esterco. Ele está falando assim: tudo que eu construí eu considero como merda. Sabe, tudo isso que eu construí, a minha vida inteira, não é nada. Eu considero como perca. Se para que algum motivo eu possa encontrar Jesus. O que será que aconteceu, meu irmão? O que será que eles viram? O problema é a falta de amor dentro do seu coração. É a falta de amor dentro do seu coração. É esse que é o problema. E Deus quer mostrar para mim e para você nessa manhã que nós não podemos nos calar. A partir do momento em que esse amor entra no meio do seu coração, as coisas começam a mudar. E aí é onde a gente começa a ser testemunha. Lembra dessa mulher? A partir do momento em que ela encontrou Jesus, ela saiu e virou o quê? Uma testemunha. E agora, diante do povo, ela é uma testemunha viva de que Cristo vive. Amém? Há quantas testemunhas de Deus aqui nesse lugar? Eu sei que há algo na sua vida que você pode falar: ei, eu sou a prova viva de que Deus existe. Eu sou a prova viva de que Jesus está vivo e Ele ainda opera milagres. Eu quero te instigar. Eu sou um jovem. Se você é jovem também, tem algum jovem aqui ainda? Aí, ó. É isso aí. Há jovens aqui. E o Espírito está te instigando nessa manhã. Ei, qual foi a última experiência sobrenatural que você teve comigo, velho? Eu te chamei para ser testemunha. Chegou a hora de a gente parar de discutir com o nosso amigo no trabalho, né? E falar: olha o que Deus fez na minha vida. Ser testemunhas vivas. É isso que muda tudo, mano. O cara pode ter todos os argumentos possíveis, mas quando nós nos tornamos testemunhas vivas, tudo muda, velho. É aí onde a gente vai desfrutar e é onde as pessoas vão desfrutar. Ei, realmente, eu não posso negar. Jesus vive dentro dele. Quantos querem experiências com Deus, meu irmão? Eu posso orar por você? Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que os nossos corações, papai, não fiquem iludidos com o que o mundo tem para nos dar, pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor e o seu poder comece a quebrantar os nossos corações, para que nós possamos olhar aonde o Senhor está olhando, papai. Deus, que o teu amor possa quebrantar e quebrar, Pai, todo jugo de religiosidade, todo jugo de falta de amor, papai, tudo aquilo, toda raiz de amargura em nossos corações. Quebrando. Eu oro agora em nome de Jesus, para que o seu amor nos encha agora nesta manhã. Pai, eu oro em nome de Jesus para cada coração. Aqueles que estavam distantes do Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que recebam, Pai, do teu amor. Recebam de ti agora. Recebam, Pai, mais do Senhor agora. Pai, eu oro para que o teu Espírito comece a falar aos nossos corações, nos mostrando, Pai, aonde nós precisamos ir, a quem nós precisamos falar, por quem nós precisamos orar, Pai. Que o Senhor comece a levantar homens e mulheres poderosos no Espírito para mudar a vida de outras pessoas, papai. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro para que o teu poder seja vivo em nossos corações. Vive em nossos corações, para que sejamos testemunhas vivas de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz nessa terra.
Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, eu já estou acabando. Deus te chamou para uma missão muito poderosa. Você crê nisso? Só que nós não podemos viver abaixo daquilo que Deus nos chamou. Deus não aceita um amor mediano. Deus não aceita um amor mediano. Igreja, ouça. Jovens, adolescentes, ouçam. Olha para mim. Por favor, todos olhem para mim. Nós não podemos chegar no céu com a nossa carteirinha de igreja batida nos dias lá. Deus te chama mais para isso. Um nível mais do que isso. Só que se não estamos conseguindo bater a nossa carteirinha na igreja, o que nós iremos alcançar mais? Para de trocar trabalho por igreja. Eu aprendi isso na Espanha. Para de trocar trabalho por igreja. Salmos 84 diz o quê? Vale mais um dia em teus atos do que 1000 dias em outro lugar. Deixa eu falar para você, pelo amor de Deus, escute isso. Um culto vale mais que 1 ano de trabalho. Um culto vale mais do que 10.000 anos de trabalho. Então, para que você está gastando força e força e força e força no seu trabalho? Eu estava lá na Espanha, meu irmão, e olha a experiência que eu estava vivendo na Espanha. Saí daqui desempregado aqui, não. A empresa mandou embora. Minha mulher falou o quê? Dinheiro caiu na conta. Ela falou, vamos para a Espanha. Eu falei, arreda daqui, Satanás. Tá louca? Tá maluca? Mas na Espanha, mulher. Vamos para a Espanha. A voz do Espírito foi mais forte. E às vezes tá com a mulher, a voz do Espírito, né, Jornal? É embaçado, a gente tem que engolir e falar a verdade. A gente foi para a Espanha, o dinheiro deu para comprar as passagens, Silvana. Mas nada. Pensa, Brian. Homem, sem trabalho na Espanha, sem dinheiro, em euro ainda, cara. Ave Maria. A gente foi com uma merrequinha, pensou que ia dar por alguns meses, né, mãe? Não dá para um dia, velho. É bizarro. Fiz a primeira compra, Aguinaldo. Cantado com as lojas lá. Ah, uau, fiz a primeira compra. Mais de 100 euros, meu irmão. Que louco. O dinheiro que eu tinha pra ficar de boa lá, acabou. E agora? Imprudente, meu irmão. Essa que é a verdade. Eu cheguei diante de Deus e falei, desculpa, Deus. Vou mentir não. Errei. Fui moleque. Fui estagiário. Errei. Homem de casa, Jornal, gastando dinheiro da provisão, Jornal. Que pecado, mano. Pode, mano. Meu pai não ensinou isso pra mim, não. Mas eu não tava acostumado, né? Que o dinheiro que pensei que ia dar, não deu. Acabou. E agora? E agora? Clamando a Deus, me dá um trabalho, pelo amor de Deus. Fui, trabalhei 2 dias, maravilha, poderoso. Ganhei o neguinho, depois da outra semana que não veio mais. Aí começou a bater uma angústia, Cleber. E agora? Conta do Brasil lá. Carro, casa, aluguel. Caramba, e agora? O que eu vou fazer? Comecei a bater de porta em porta nas obras. Espanhol tinha? Oh, man. Da luz, né? Não, trabalho em obra. Sim, trabalho. Tem um doido lá, procurando trabalho. Batendo de porta em porta. Não conseguia. Angustiado, tá? Ah, Jesus, me ajuda. Aí um dia, tava de carro lá, procurando trabalho. Falei, chega! Caramba, mano, tô me dedicando, tô indo procurando.
preciso confiar no Senhor. Eu esqueci de que tem um Deus. Fui pro carro, fechei a porta, orei. Adorei a Deus. Uma paz. Peraí. Tava lá, Deus pode colocar uma pessoa na minha frente aqui, eu vou no trabalho, velho. Por que ficar me gastando na rua aí, batendo de porta em porta? Meu irmão, foi eu pegar a Júlia no shopping. Pegar o Renato. Ia pegar o Renato assim no trabalho dele, aí vamos ali no pueblo lá. Foi no pueblo, rodou numa ruazinha ali. Os caras na obra lá, ei, tem trabalho aí? Tem, vem. Conseguimos. Deus estava me ensinando. Ei, quando você vai aprender a descansar? Quando você vai aprender que quem dá o seu pão do seu trabalho sou eu? Deus estava mostrando, eu ia pra Júlia lá nesses dias. Viver do pão de cada dia. Não há mais nada poderoso que isso, velho. Eu não tinha mais nenhum recursozinho no bolso, Jornal, pra voltar atrás, sabe? Não tinha. E aí agora só tinha que confiar em Deus. Então todo dia, depois do trabalho, tinha que abrir minha Bíblia, orar. Olha, tinha que fazer isso todo dia, ó. Cara. E aquilo foi me dando a segurança. Arrumei um trabalho seguro, pastor. Depois o cara começou a me dar nó. Me chamava mais. Quando a angústia pensou em vir de novo, o telefone toca. Alô? Precisa de trabalho? Vamos trabalhar? Vamos. Parei até de procurar. A palavra dizia, né, que as bênçãos vão correr atrás de mim, irmão. É isso, velho. E nisso eu aprendi algo tão poderoso que eu posso trabalhar o dia inteiro e ser abençoado. Mas se no final do dia eu não abrir minha Bíblia, não estar diante de Deus, de que valeu o meu dia? De que valeu o seu dia, velho? Você trabalhou bastante, correu, foi maravilhosamente bem. Mas que adiantou o seu dia se você não parou para abrir a Bíblia? Você foi uma bênção com sua mulher, você amou, cuidou dela, mas que adiantou se você não abriu a sua Bíblia e confirmou sua aliança na palavra em Cristo todos os dias? Deus nos chama a viver uma vida diariamente, meu irmão. Deus nos chama para viver uma vida de relacionamento todo dia, cara. E você precisa viver isso, porque ao momento que você viver isso, o medo vai embora. O trabalho pode ir embora aqui, porque o outro tá chegando ali, ó. Outro melhor tá chegando ali. E agora eu não me apego mais. Porque às vezes a gente acha que, vi um trabalho bom, um salário melhor é a bênção de Deus. Calma. Não. Se isso for te tirar dos cultos, isso não é bênção de Deus. Se isso for te tirar da presença de Deus, se isso for te tirar do tempo de seu com sua família, quem disse que isso é bênção de Deus? Lembra, vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outro lugar. Vale mais um dia no seu quarto com a sua porta fechada do que um dia inteiro no seu trabalho. Porque é Deus que te sustenta, não é você que te sustenta a sua casa. Homens, vocês precisam viver isso. Precisam entender que quem cuida da sua casa é Deus. E dedicar sua vida constantemente e completamente ao Senhor. Não ficar com o pé para cima. Não, Deus não te chamou para isso. Vai buscar. Mas não esqueça, no final do dia, de pegar a sua mulher, sentar na mesa, abrir a palavra e falar: ei, nós estamos firmados na rocha. E essa rocha, ela é inabalável. Nada vai nos abalar. É isso que Deus tem para mim e para você. Você acredita nisso? Fecha seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, verdadeiramente viver um encontro com o Senhor poderoso, Pai, a ponto de mudar as nossas vidas, Pai. E que o Senhor seja o primeiro em nossos corações sempre, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que nada tenha poder de distrair os meus irmãos. Para que nenhum orgulho e aonde nós chegamos, Pai, tenha o poder de nos afastar de Ti, Pai. Que aquilo que nós fazemos de bem, que aquilo que nós somos tão bons em fazer, possa nos tirar a ideia de que sabemos que é o Senhor que nos sustenta. Não é nós que nos sustentamos, Pai. Nós não somos nada, Pai. É o Senhor que nos deu a sabedoria, é o Senhor que nos deu a instrução.
abre as portas, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que guia a nossa família e cuida dos nossos lares. Pai, que nenhum dinheiro, que nenhum bem material, que nenhum sonho em nossa profissão possa nos afastar de estar com o Senhor, Pai. É isso que nós oramos, é isso que nós te pedimos, Pai. Assim como Davi falou, se uma coisa eu peço e eu busco, que eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e nela vou meditar, e nela eu vou te buscar, Pai, todos os dias, de noite, noite e dia, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Ei, xaramamamas, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, meu irmão. Que essa palavra ecoe no seu coração, amém? Você vai viver aí, vai assistir o jogo, vai viver com sua família, mas que você nunca tire esse título. Você é filho de Deus, amém? Antes de ser pai, os seus filhos não importam mais do que o Senhor. Antes de ser marido e esposo, antes de ser esposa, o seu marido, a sua esposa não importam mais do que o Senhor. Nada importa mais do que o Senhor. E que você